aí eu já configuro ele. Eu não vou precisar imprimir, a gente pode colocar aqui o web, por exemplo, ele vai ser digital, tá? Mas eu vou colocar imprimir, no caso, apesar de que eu não vou imprimir, porque as medidas do meu trabalho, elas passam pelas questões de impressão. Então não vai fazer diferença no final das contas, tá? Porque isso envolve no que eu vou publicar. Então, na hora que eu publicar, que eu vou definir a resolução, o PDF, o formato de tudo, né? Aí, o nosso trabalho vai ter 12 páginas, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, número de páginas para 2. E aqui, isso aqui, número de página inicial. Aquele caso, às vezes o projeto tem uma capa dura, e quando o projeto tem capa dura, a capa dura não é considerado página contável. Então a gente pede ele para começar a contar, por exemplo, do número 2, saltando a capa, enfim, assim. Mas vamos lá. Não precisa mexer aqui também, deixa com a página 1 para ser normal o arquivo. E aqui está a questão, ó. A gente vai colocar a 5, que é isso que alguém falou isso, esqueci, né? A A5 é uma A4 dividida no meio, que é o formato mais tradicional dos fanzines. Eu não sei se vocês viram as matérias sobre fanzine, enfim. Isso aqui também é um recurso muito interessante para diagramação de página. O que quer dizer isso? Se você pegar qualquer revista, qualquer livro não nessa situação, mas às vezes um livro mais didático, deixa eu ver se eu tenho essa questão aqui para vocês perceberem. Vai dar para ver. Vocês estão me vendo na câmera ainda ou não? Olha, e isso aqui que eu... Caiu? Espera aí. Eu quero mostrar um negócio aqui para vocês que é importante. Vocês estão me vendo agora? Beleza. Eu trouxe um livro de arte. Tá vendo essas colunas aqui, ó? Que o texto é dividido em duas colunas maiores e uma menor. Quando a gente fala de coluna dentro de uma diagramação, a gente está falando dessa construção de texto dividida em colunas, que é muito comum em livros didáticos, não em livros, né, de romance, de narração, mas em revista e em livros didáticos a gente vê esse recurso muito usual, em você dividir seus textos em coluna. Então isso aqui já dá quando você... deixa eu ver outro aqui. A própria revista Ensaio, aí da faculdade, ó, essa é a primeira edição. Ó, a gente tem colunas, tá vendo? Essa matéria aqui tem uma capa, uma imagem em página inteira para ilustrar a matéria. E ali, ó, o texto tem uma área que não tem coluna, ó, que é uma área de uma frase, né, algum destaque da redação, que está até com uma letra diferente, uma fonte. E aqui a gente tem o texto dividido em coluna. E uma imagem aqui, ó, ocupando uma área desse layout. Então, quando eu tenho uma dimensão de que a minha revista, o meu fanzine, ele vai ter uma orientação no sentido de colunas, a gente tem que vir aqui, ó, e eu vou colocar essa coluna aqui, esse trabalho com duas colunas, para seguir um pouco isso que eu estou falando. Então, tirei de um, coloquei em uma, tá? O formato que eu quero trabalhar é justamente ele na vertical, ou seja, retrato. Né? Se você pegar uma A4 e dividir ela no meio, você vai ver que vai gerar uma A5 retrato, né? Porque uma A5 em paisagem não seria uma A4 dividida no meio, né? Depois vocês fazem esse teste aí.
Aqui é um espaçamento que vai ocorrer entre as colunas. Qualquer espaçamento de segurança eu gosto de colocar 5 milímetros, tá? E aqui as margens internas dentro do trabalho. Então, por exemplo, aqui você define coisas, uma área onde o texto não pode chegar, por exemplo. Então, se você colocar aqui 10, quando esse cadeadinho aqui está adicionado, ele aplica desculpa, esses 10 milímetros em todas as laterais, todas as margens, superior, inferior, tal. Vocês vão ver isso na prática. E aqui é muito importante vocês saberem dessa informação para quando vocês forem fazer um trabalho impresso. Mas independente disso, eu acho de bom tom, mesmo que o trabalho vai ser só digital, você fazer o trabalho com uma sangria de 5 milímetros. A sangria é uma sobra que sai, que fica além do corte da página, fica a mais, justamente por questões técnicas da gráfica. Então, quando eu estou falando que é um arquivo que inicialmente a gente só vai ver, avaliar digitalmente, mas pode ter a possibilidade de imprimir, independente se o trabalho é para impressão ou não, eu sempre coloco sangria, porque isso me livra da questão de que se a pessoa pedir para imprimir e eu não configurei ele desde o início assim, isso pode dar uma complicação, tá? Isso daqui, ó, páginas opostas, é exatamente aquela opção de se eu deixar páginas opostas marcadas, olha o que vai acontecer. Ele abre aquele layout que eu citei para vocês, ó. Eu vou explicar tudo que está marcando aqui, tá? Mas ele abre aquele layout de página dupla, assim, ó. Uma aberta perto da outra. Para esse trabalho, hoje, de vocês, de design de fanzine, eu acho legal vocês trabalharem assim. Porque vocês têm uma dimensão diferente das páginas dos elementos que podem estar interagindo aqui entre as duas páginas. Né? Eu acho interessante vocês trabalharem assim para praticar essa primeira atividade. Mas se não, eu não quero fazer ela página ampla. Então você pode vir aqui, ó, qualquer documento criado, você tem como configurar ele de novo. Você vem aqui em configurar documento, vai abrir de novo aquela caixinha, ó, de diálogo, e aqui eu posso tirar isso aqui, ó, páginas opostas, ó, e ele vai me dar aquele layout independente, página independente. Mas como eu disse, eu quero trabalhar com ele com páginas opostas para simular um trabalho que vai ser impresso, assim, para vocês terem uma noção diferente desse trabalho, tá? Dessa ideia, assim, de trabalho. Uma coisa também que é muito importante a gente entender é a seguinte, tá? Algumas coisas assim são questões gráficas mesmo, né? Quando a gente fala de um trabalho que vai ser impresso, a gente sempre trabalha com um trabalho com paginação múltiplas de 4. O que é isso? Por exemplo, eu tenho um trabalho de 12 páginas. É possível fazer porque se eu dividir 12 por 4, né, me dá 3, né? Isso. E é um número exato. Então é uma paginação múltipla de 4. É possível fazer. Então, se eu for aumentar uma página nesse meu impresso, que seria ir para 13, no caso, eu não consigo trabalhar com 13 na impressão. Porque justamente, ó, se eu fizer assim, vai ficar faltando a última capa, que tem que ficar sozinho aqui, ó. A diagramação é muito interessante isso, porque a capa fica sozinha aqui à direita, como a primeira página, e a última página vai ficar desse jeito aqui, ó, sozinha à esquerda. É tipo um sanduíche, tá? Então, se eu colocar 13, eu tenho que colocar 14? Não, 14 também não é múltiplo de 4 para impressão, né, que eu estou falando. Eu tenho que colocar, na verdade, 16, que aí é múltiplo de 4. Mas sim, é só a título de curiosidade mesmo, tá? Como é uma impressão, é um fanzine, é quase uma impressão amadora mesmo, não precisa se apegar a isso. Mas, no mínimo, o seu trabalho tem que começar com uma página
ímpar à direita e terminar sozinho com uma página par à esquerda, justamente para fazer esse sanduíche que eu estou citando. Agora, se a gente conferir essas medidas que eu tenho aqui, vocês vão entender aquela configuração. Essa linha daqui, ó, que tá, desculpa, toda essa área que está em branco aqui significa o que a página no tamanho dela, A5, é isso aqui. Essa linha que está interna aqui é a margem de 10 milímetros que eu defini em todas as extremidades. Por exemplo, a superior, a esquerda, a direita e a inferior. Ó, se eu fizer uma mudança lá, deixa só para vocês entenderem isso. Se eu vim aqui, ó. Ah, não, aqui não aparecem mais minhas colunas. Deixa eu ver aqui. Para mim editar as colunas. Me deu um branco agora. Onde eu edito as colunas? Espera aí, se eu ver se é aqui. Margens e colunas, isso, ó. Aqui eu abro aquele recurso que estava lá acessível naquela primeira página. Se eu desmarcar aqui, por exemplo, e falar que a minha... isso é até um problema, às vezes, muito recorrente, é que a margem interna, que é essa daqui, a esquerda, ela tem que ser um pouco maior, às vezes, porque é onde rola a encadernação. Né? Então, por exemplo, se eu colocar 15 aqui, ó, eu desmarquei esse cadeado. Ó. Opa. Ele não alterou. Espera aí. Coloco 15 aqui. Vem OK. Ó. Tá vendo que a linha interna aqui, ó, desta página, ela aumentou para 15? No caso, eu tenho que clicar nele inteiro, assim, ó, para fazer essa alteração. Selecionei todas as páginas e vou colocar 15 aqui, ó. Então, toda a margem interna fica levemente maior, justamente pensando na encadernação, porque eu preciso de uma lombada maior aqui. Uma lombada não, de uma área maior de segurança. Então, imagem, texto importante não vai poder passar essa área. E essas duas colunas aqui foi exatamente aquela função que eu marquei, do trabalho ter duas colunas. E aquele 5 milímetros de que estava junto com a medida de colunas, que está aqui, ó. Essa aqui está a coluna, mas não tem mais a opção. Que tinha... Não, aqui não está a coluna. Aqui que está. Espera aí. Isso. Aqui eu coloquei duas colunas com 5 milímetros de distância, que é a medianis, que é a distância entre as duas colunas. Deixa eu ver, só acho que tem gente querendo entrar. Não, tem não. Desculpa, beleza. Ok, e aqui é a sangria, que eu marquei de 5 milímetros. Então, todos os elementos que eu colocar que vão chegar até o final da página, na verdade eu tenho que colocar ele até o final dessa linha vermelha, porque exatamente é a margem de segurança do projeto, tá? Então vamos agora começar a trabalhar com essa página, com esse arquivo que eu estou começando a fazer aqui, tá? Enfim, eu vou querer inserir uma imagem aqui, por exemplo. Eu vou trazer uma imagem para ser a capa, para ser a questão que vai ficar maior aqui, uma fotografia, por exemplo, alguma coisa que vai ficar aqui inteirão aqui nessa página. Como eu faço isso? A gente pode vir em arquivo e em vincular. Espera aí, só um minuto. Não, na verdade é inserir, tá? Aqui no InDesign. Aí ele vai abrir uma pergunta, né? Uma página assim te perguntando uma caixinha de diálogo para você achar as imagens que você quer usar. Eu vou aqui na minha aula de ilustração e vou usar algumas ilustrações aqui feitas por meus alunos, tá? Para fazer isso. Opa.
Deixa eu ver aqui. A Mauri, por exemplo, fez uma ilustração aqui. Eu vou pegar esse JPEG, clicar nele, tá? Na verdade, eu vou pegar até o PSD, tá? Porque o InDesign, isso é legal, que como eu trabalho com um link da imagem, às vezes é legal eu trabalhar com a imagem original, porque isso vai facilitar algumas coisas, com um arquivo nativo, assim, aberto, tem essa possibilidade. E aí eu vou clicar e vou clicar em abrir aqui, tá? Aí ele vai ficar assim, ó, o meu cursor, esperando eu dar um clique. Se eu der um clique apenas, ele vai jogar essa imagem na resolução máxima dela em relação ao tamanho do meu trabalho. Então eu estou falando aqui que essa imagem é bem maior que uma A5, tá? Olha como ela abriu grandona aqui, ó. Beleza. Ou eu tenho a opção de fazer assim, ó. Vamos lá. Antes de, ao invés de dar um clique só, eu clico e arrasto, fazendo um quadrante que eu quero que essa imagem ocupe. Aqui, por exemplo, eu quero que ela ocupe a área toda aqui. E reparem o seguinte, ó. A minha página é essa linha, é o objeto branco. Só que eu não vou fazer assim, ó. Quando um elemento é estourado na página, quer dizer, ele chega até a extremidade, eu tenho que jogar ele aqui, ó, na minha sangria, na linha vermelha. E é legal que já veio com um título essa ilustração aqui e tal, mas a gente vai simular algumas outras coisas aqui. Já tem ali John Wick escrito, ó. Daqui a pouco eu ensino vocês como é que eu fiz isso. Mais pra frente um pouco, quando eu vejo só a página. E aí o seguinte, ó. Se eu quiser aumentar, diminuir essa imagem, eu posso estranhar um pouco no início, porque o InDesign, ele entende o seguinte. Quando eu clico numa imagem que eu exportei, com essa ferramenta aqui, ele entende que essa imagem está dentro de um box, quer dizer, de um quadrante, tá? E na verdade, essas setinhas não controlam o tamanho da imagem, controla o que eu vejo dessa imagem. Ó, então se eu trazer clicar aqui com essa ferramenta na lateral aqui desse desenho e trazer para cá, eu tô na verdade falando assim, eu quero que a imagem só apareça nesse formato aqui, ó. Ah, mas eu queria, na verdade, aumentar essa imagem. Como é que eu faço para aumentar a imagem e não mexer no quadrante, na área que a imagem está sendo aplicada? Eu vou afastar um pouquinho aqui, né, para vocês verem isso. Se eu der mais um clique, quer dizer, eu dou um clique, dou mais dois cliques rápidos, eu vou, na verdade, agora estar com uma seleção amarelada aqui, ó. Essa seleção quer dizer que eu estou selecionando a imagem agora. Então, se eu pegar numa das extremidades, como é de praxe, para você aumentar e reduzir qualquer imagem, é legal você pegar na quina e, por exemplo, segurar o Shift para manter a proporção. Enquanto eu aumento, ó, eu posso até estourar ela bastante aqui, ó, fazer uma outra capa. Ó, quando eu soltar, ele vai aumentar a imagem dentro daquele quadrante. Tá? Aí tá a minha imagem aumentada dentro daquele quadrante. Aí, por exemplo, eu quero, na verdade, se eu der mais dois cliques, eu acesso de novo a imagem. Se eu clicar, arrastar ela para o lado aqui, ó, eu vou dar reposicionando ela aqui, ó. Vou colocar ela aqui no cantinho, assim, por exemplo. Ah, mas Marcelo, eu quero, na verdade, por exemplo, eu quero aumentar tudo. Não tem como eu aumentar, por exemplo, eu estou satisfeito com esse recorte aqui, ó. Eu faço ele assim, por exemplo, solto. E eu quero aumentar esse recorte. Então, você tem que usar a tecla E. A tecla E é essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de transformação livre. Com essa ferramenta, se eu aumentar esse quadrante aqui, ó, aí eu tenho que segurar o Shift para manter a proporção, eu não estou aumentando o quadrante, eu estou aumentando tudo. A imagem dentro daquele formato que eu defini.
E aí, por exemplo, eu posso me recorrer aqui, ó, tá vendo que aqui extrapolou aquela barrinha vermelha? Eu posso clicar aqui de novo para me reduzir esse quadrante da imagem, esse box que ela tá, para ela encaixar ali. Ok, gente? Alguma dúvida nisso que eu mostrei? Deu para entender? Tá? É só explicando isso mesmo, porque controlar a imagem dentro do InDesign tem uma leve diferença, mas rapidinho você pega, tá? É isso que eu estou dizendo. Aí eu vou colocar um texto aqui agora, vou colocar um título aqui, ó, um texto aqui dentro. Na capa, tá vendo que tem a marcação da coluna? Eu nem preciso usar a coluna na capa, tá? A marcação da coluna pode te atrapalhar às vezes, mas eu já estou acostumado. A página em que eu não preciso da coluna, isso não me incomoda, tá? Essa marcação que está aqui. Então, para mim colocar um texto, é simples. É só eu vir na ferramenta de texto, que é esse T que está aqui do lado, tá? E eu tenho uma opção muito simples aqui de trabalhar com texto. É você clicar, segurar e arrastar. Aí você vai fazer um quadrante. Uma caixa de texto. Agora, né? É igual aquela caixa da imagem, agora eu tenho uma caixa de texto. Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, um título aqui, por exemplo. Cinema, por exemplo. Estou sem criatividade, gente. Mas vamos lá. Esse texto que eu digitei aqui, ó, ele veio com a fonte automática. Eu só criei uma caixa e digitei. E reparem o seguinte, que essa caixa, eu posso digitar aqui, ó, por exemplo, tudo que eu quiser. A caixa ela vai se comportando, né? O texto vai se comportando de acordo com o tamanho da caixa. Ele vai se adaptando. Se eu alterar o tamanho dessa caixa de texto, com aquela ferramenta lá, ó, o texto ele vai se ajustar também a essa caixinha de texto. Mesma coisa que a imagem, tá vendo? E se eu quiser aumentar esse texto, essa caixa, assim, opticamente falando, no olho, eu vou na tecla E de novo. Ó. A tecla E, quando eu aumento a partir dessa ferramenta, eu aumento tudo, né? O texto, o box, como um todo, né? Eu não aumento a área de distribuição do texto nesse caso, certo? E aí, aqui, por exemplo, ó, agora, eu vou tirar todas essas outras palavras aqui, que eu quero só um texto, só um escrito cinema. E eu posso, por exemplo, ó, meu texto é reduzido, ele não vai ter toda aquela caixa de diálogo ali, tudo aquilo, assim, vai ser o título da minha revista, por exemplo. Então eu posso pegar essa ferramenta aqui, ó, e reduzir a minha área de texto aqui, ó. Opa. Ao ponto de eu deixar só a palavra cinema, tá? E para a gente trocar essa fonte, tem alguns métodos assim, né? Eu gosto de fazer o seguinte, de clicar na ferramenta em questão, quer dizer, no texto em questão, vim aqui ó, na minha ferramenta texto, vocês vão ver que fica aqui acessível a possibilidade de você alterar a fonte. Então, por exemplo, se você clicar aqui, ó, ela altera essa fonte. Peraí, tem gente querendo entrar. A gente, né, desse caso, quando a gente clica numa caixa de texto e se a gente clicar na ferramenta texto, vai abrir essa barrinha aqui de cima, ou se não abrir essa barrinha, não precisa ficar preocupado, em que a gente também pode vir aqui em janela e pedir para ter tipo e tabelas aqui, caracteres, porque essa caixinha aqui também, ó, você pode deixar ela aqui,
ela também tem os recursos de mudar a fonte, o tamanho e tudo. Quando eu faço isso clicando num caixinha de texto, selecionando a ferramenta texto, trocando uma fonte, por exemplo, ele vai mudar essa fonte em todo o texto que está lá dentro dessa caixinha. No caso aqui, ele mudou, ele só tinha a palavra cinema, então ele aplicou essa mudança, essa nova tipografia, somente nessa palavra. Mas se eu tivesse um box de texto cheio, ele ia mudar toda essa caixa de diálogo para essa fonte, né? Opa, beleza. Aí eu posso reduzir aqui, ó, o tamanho dessa caixa de texto para deixar organizada, é só isso que eu preciso. Ah, como é que eu faço para mudar a cor desse texto? Né? Eu posso vir aqui, ó, quando eu seleciono qualquer objeto, vocês vão perceber o seguinte, que aparece aqui as informações de cores desse objeto. Estranhamente, esse objeto que está com preenchimento preto, que é um texto, aparece que ele tem nada de preenchimento e nada de contorno. Porque, na verdade, a cor de texto, você tem que clicar aqui, ó. Com esse objeto selecionado, que é um texto, se você clicar aqui, vai aparecer que ele é um texto de cor preta, de preenchimento preto. Se você clicar duas vezes aqui, abre uma caixinha de diálogo. Você pode, por exemplo, colocar branco ou um tom aí qualquer, e ele vai alterar aqui. Mas lembre-se que eu fiz isso clicando numa ferramenta e clicando nesse íconezinho, para me poder acessar a cor do texto. Aí, por exemplo, eu posso posicionar esse texto aqui, ó, rodar ele aqui ó, com essa ferramenta, se eu chegar até a extremidade, aparece essa setinha em curva que você pode girar. E se você girar apertando o Shift, você vai girar em ângulo reto, por exemplo. E aí com a tecla E, eu venho aqui ó, para ampliar esse texto com tudo, ó, visualmente mesmo falando. Ó. Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma ideia de título aqui. Ah, eu quero aqui uma caixa, uma caixinha aqui, ó, para falar que do filme ou dar uma manchete do meu fanzine, alguma coisa. Aí eu pego aqui a ferramenta texto e aqui crio mais uma caixa aqui, ó, de diálogo, tá? Ó, as versões mais recentes do InDesign, na hora que eu crio uma caixinha de texto, ele preenche essa caixinha com um texto que chama Lorem Ipsum. Eu não sei se vocês conhecem, mas um texto em Lorem Ipsum, deixa eu digitar aqui para vocês entenderem. Lorem Ipsum é um padrão gráfico muito utilizado por designers, em que esse texto é um primeiro texto da primeiro livro impresso, que foi um livro em latim, em que esse texto, na verdade, é um gerador de espaço. A gente usa ele quando a gente não tem um texto oficial ainda e a gente precisa de uma referência, de um texto ocupando aquele espaço. Então a gente usa esse padrão porque quando um designer ou alguém pegar o projeto e ver que ele está com esse formato de texto aqui, ó, que é em latim, quer dizer que o texto que a gente vai colocar ali ainda não está pronto, tá? Mas a gente já define espaço, fonte, cor, tudo aqui, independente se o conteúdo chegou ou não. O que eu fiz então foi copiar aquele texto lá e vou colar ele aqui, ó. Aí ele colou aqui. Só que a gente não está vendo que ele está preto. Eu posso fazer assim também, se eu quero mudar todo o texto, a cor dele, com a ferramenta de texto selecionar tudo. Aí aqui, por exemplo, está a cor. Eu posso ir lá e adicionar a cor aqui. Tá? Mas esse texto não pode ser tão grande assim, que é um texto de capa, é uma manchete, alguma coisa. Então o que eu posso fazer? Ó? Eu posso eliminar a parte desse texto provisório, selecionar ele, aumentar a fonte, aqui ó, ou aqui, né? Você tem que estar com essa ferramenta acessível e o texto selecionado. Eu posso fazer assim também, ó. Se eu clicar
aqui, né, clicar na ferramenta texto e fizer uma mudança aqui de tamanho de fonte, por exemplo, ele vai alterar toda aquela fonte daquela caixa de texto. E aqui, por exemplo, posso selecionar esses objetos e pedir para ele orientar pela direita, né? Que eu vou fazer aqui uma chamada, aqui vai ter um título. Aí esse pedacinho aqui, eu quero aumentar a fonte. Aí perceba que para mim aumentar só esse texto, eu selecionei ele e aumentei. Porque se eu não tivesse feito isso, ele ia alterar em todos os elementos desse layout. E colocar ela aqui, por exemplo, um pouco mais grossa, essa fonte, enfim. E diminuir um pouco aqui e posicionar ele melhor aqui. Ó, a gente está criando então a capa do trabalho, né, dessa ideia. E se você apertar Shift W, você aparece uma pré-visualização do seu trabalho. Espera aí que eu acho que vai fazer isso. Desculpa. Aqui páginas vazias. Mas o InDesign apresenta assim, tipo, numa versão de apresentação, de preview, né? Preview, que fala, a gente está vendo uma página somente o layout, né? Nenhuma marcação, nada. A gente está vendo como ele vai ficar no final, né? Agora aqui a gente entra no conteúdo em si, né? E aí as colunas vão fazer muita referência para a gente, né? Para essa criação. Essa fonte aqui eu nem troquei ela, eu usei a que estava no computador mesmo. Eu vou tentar usar essa mesma fonte aqui, ó. Se eu clicar aqui então, opa, é a Dense. Eu posso pegar esse texto aqui, a caixa inteira, e vir aqui, ó, e digitar Dense. Ele vai aplicar essa fonte nesse trabalho aqui. Eu posso aumentar essa fonte também, né? E esse texto daqui, ó, eu quero ele como se fosse um título. Aí eu vou colocar a Dense mais bold e um pouquinho maior, simulando um pouco. Percebam o seguinte, essa fonte ela tem um entrelinhas bem grande, né? E o entrelinhas é esse ícone aqui, ó. Se a gente trocar aqui, ó, para um número, por exemplo, e aumentar, a gente vai mexer com esse espaçamento aqui dessa entrelinhas. Eu vou só ampliar um pouquinho para recuperar uma informação aqui, ó, que desapareceu. Beleza. Agora aqui é essa mesma situação, né, que eu disse. Vamos dizer então que eu quero começar minha matéria, né? Vão ter texto, vai ter imagem e tal. O texto vai ficar nessas colunas. O que normalmente eu faço é isso aqui, ó. Eu crio uma caixa de texto ocupando essa primeira coluna, certo? Eu vou até preencher ela com aquele texto que eu copiei lá, o Lorem Ipsum, tá? E o legal é o seguinte, percebam o seguinte, essa coluna que eu criei, eu posso ir duplicando ela e aplicando, né, cópias dela em cada um dessas colunas. Mas o mais profissional a se fazer é isso aqui, ó. Reparem que essa caixinha de texto que eu copiei nessa coluna, aparece aqui uma setinha no final dela. Se eu clicar nessa setinha, ele vai perguntar assim, você quer continuar esse texto? Aí você continua, marcando mais uma coluna aqui. Aí você vai ver assim, ó, o texto acabou ali, tá vendo, ó? E não apareceu a setinha. Mas se eu preencher com mais texto aqui, ó, isso que ele fez aqui foi prolongar esse texto para ele aparecer o final dele aqui. E se eu preencher mais aqui, ó, aí aparece a setinha de novo. Aí eu falo de novo que eu quero mais uma coluna com texto conectado. Isso é muito útil, porque se eu fizer qualquer alteração no texto, daqui a pouco vocês vão ver, ó, deixa eu só terminar essas colunas aqui. Se
Se eu fizer qualquer alteração, como por exemplo, eu vou abrir um espaço aqui, ó. Primeiro eu vou colocar um espaço aqui onde vai ficar um título. Aí eu posso colocar com Enter, tá vendo? Ó? À medida que ele vai aumentando o espaçamento aqui, ele vai descendo aqui, ó. Ele vai se comportando, se reformulando de acordo com o espaçamento que eu estou fazendo. Aí faz de conta que eu quero, sabe aquelas matérias que tem no meio uma chamada, assim? Aí eu quero que esse texto aqui, ó, em específico, ele fique maior, né? Eu posso pegar aqui, ó, falar que vai ficar tipo uma chamada, assim. E eu posso também falar que ele, além de ser uma chamada... não, deixa assim. Isso. Aí eu tenho que colocar um espaçamento aqui, né? Tipo, dar uma isolada nele aqui. Ó, eu tenho... E ele vai se ajeitando, ó. Tudo que eu fiz aqui, ó, ele foi compensando aqui, ó, no espaço que ainda restava. Aí, beleza. Vamos lá. Aí, agora eu quero aqui um título. Eu posso colocar uma caixa de texto diferente aqui, né? E aqui vai ficar, tipo, filme do ano, algo assim. Vou colocar aqui. Aí aqui vai ser uma fonte bem maior. Eu posso jogar lá pro tamanho 24, por exemplo. Ajustar ele melhor aqui. Aí esse texto vai quebrar um pouquinho a ideia do box. Mas ó, se você der você começa a ver, sabe, o layout, ó, um Shift W, para você ver o formato, o que está rolando aqui. E aí, questão primeira, a fonte não é a fonte que eu estou usando. Então eu posso clicar em todas as caixinhas aqui, ó, e vir aqui, ó, no meu texto e falar. Opa, ele travou a fonte aqui, peraí. Posso fazer assim, ó, numa caixa de texto, eu apertar o Ctrl A para ele selecionar todo o texto. E aí eu coloco a Dense aqui, por exemplo. E a Dense ela é mais achatada, né? Isso faz com que eu tenha que crescer um pouco aqui, ó, no tamanho da fonte, enfim. E aqui também, aquele texto, como eu coloquei uma fonte única agora, eu posso colocar aqui. Peraí, tem gente entrando até agora. Ok. E aqui também, esse texto aqui, eu posso colocar a fonte também, a mesma que eu estou usando no projeto. A Dense, só que eu vou colocar ela... Opa! Vou colocar ela fina, quer dizer. Vou colocar ela bem grande. Eu vou diminuir o espaçamento entre linhas. Vou só dar uma diminuída óptica nela mesmo com a... Opa! Diminuir muito o entre linhas. Deixa eu clicar aqui de novo. Vou pedir para ele ter um entrelinhas de 30. Mais 36. Tá bom? Aí eu vou clicar aqui, ó, naquela tecla E, para me fazer uma redução visual, assim, para me sentir a alteração. E olha lá. Deixa eu ver como é que tá o layout, ó. Interessante. Para ser uma revista legal, um conteúdo legal, falta imagem, né? Falta design, falta elemento. Então, por exemplo, eu quero cor de fundo,
Eu quero, por exemplo, um box aqui, vermelho, junto com um título. Aí você pode vir aqui na ferramenta retângulo, que fica aqui, ó, e criar, por exemplo, um retângulo aqui. Ó. Aí esse retângulo em questão, ele é um objeto com um contorno preto só. Mas eu posso vir aqui, ó, clicar 2 vezes no contorno para pedir um tom vermelho, por exemplo. E aqui, ó, no contorno que ainda está preto, se eu clicar assim, ó, vocês vão ver que esse quadrado que eu criei, esse retângulo, ele tem um contorno preto. Não é o que eu quero. Eu quero ele com contorno vazio. Aí eu coloco aqui o contorno na frente. Posso vir aqui em amostras. Em amostras tem sempre esse botãozinho aqui, ó, que é a ausência de informação. Se eu clicar então, reparem que esse retângulo que eu criei, ele veio por cima do texto. O texto está aqui de baixo, ó. A gente está vendo ele. Então o que eu tenho que fazer? Clica com o direito, pede para esse conteúdo organizar e vai enviar ele para trás. Aí ele vai para trás do texto. Aí, por exemplo, esse texto aqui, deixa eu só fazer um negócio aqui, que eu tô... Isso. Esse texto daqui, eu quero ele, aí eu coloco aqui, lembrando, se eu fizer isso, eu acesso a cor do texto. Aí eu posso colocar ele aqui com uma cor branca, por exemplo. Vamos ver? Ó. E a questão, assim, é isso. Vamos dizer que... Não, agora, na verdade, eu quero inserir imagens do meu trabalho, tá? Vou inserir uma imagem aqui. Mesma coisa, a gente já entendeu que inserir, então a gente tem que vir aqui em arquivo, certo? Vai vir aqui em inserir. E daí, eu vou achar outra imagem aqui, deixa eu ver. Não vou lembrar de todo mundo. Vamos ver aqui. Vou inserir essa do Douglas aqui, deixa eu ver. Essa imagem é diferente. Eu quero que ela ocupe uma área assim, quer ver? Eu quero que ela ocupe essa parte daqui, ó. Ou aqui no final, já que tá ficando com esse espaço aqui. Mas eu não quero ela inteirona assim, né? Então já vou posicionar ela aqui, ó. A caixa de imagem com esse limite aqui. E aí vou dar 2 cliques para me acessar a imagem. E vou ampliar essa imagem aqui dentro dessa caixa. Para criar um corte gráfico. Para não ter que usar ela inteirona. Ó. Opa, tô pedindo para salvar. Minha mania de sempre estar salvando no InDesign Eu vou fazendo isso toda hora. Eu aperto o Shift W para me sentir de como está funcionando o meu layout. Espera aí. Isso. Isso que eu mostrei para vocês, gente, assim, é o básico. Aqui, ó, ficou até... uma parte aqui entrando um pouco no texto. Eu vou diminuir aqui. Isso é o básico do InDesign, que é essa ideia dele... Você trabalha com texto e imagem. Basicamente é isso. Mas existem vários recursos, como por exemplo, o que eu quero mostrar daqui a pouco é como a gente pode inserir as imagens dentro de formatos diferentes. E abusar dessa ideia mesmo desse layout, enfim. Eu posso colocar cores aqui para me auxiliar na leitura de determinado assunto. E aí é legal a gente ficar atento. Como eu disse, né, a gente sempre tem que ficar atento
a tudo que tiver disponível para você de informação, de referência, e entender como essas referências dialogam com graficamente falando, assim, né, com o conteúdo que ela está apresentando, porque você vai perceber em que a gente pode usar vários recursos, né, visuais aqui, como colocar cores no fundo do seu layout, enfim, para conseguir resultados diferentes. Isso tudo, aqui eu só sinto que eu tinha que dar um espaçamentozinho aqui, ó. E usar isso, lembram do currículo que a gente criou? De todas as informações gráficas e de layout que eu citei para vocês durante aquelas aulas que a gente estava diagramando também basicamente uma página. Então, todas essas questões de layout, a mania de salvar, gente, isso é muito importante. Toda hora eu aperto. Isso, né, tá vendo? A gente começa a criar uma identidade para o nosso projeto, uma identidade para o nosso conteúdo, né? E, por exemplo, eu quero fazer a próxima página e ela é da mesma matéria. O que eu faço então para mim continuar esse layout? Aí a gente pode vir aqui, ó, clicar com o direito e pedir para duplicar páginas espelhadas. Ele vai colocar uma cópia dessas páginas aqui no final e a gente pode arrastar ela aqui, ó, para cima. A gente tem uma cópia, aumentou o número de páginas, mas depois eu posso apagar as páginas a mais, então não preciso ficar preocupado agora com isso. Mas olha aqui que ele copia. Ele só desalinhou aqui, ó, as caixas de texto, né, durante essa cópia. Mas eu posso vir aqui e ajustar eles. Opa. Aí, esse tem que vir para trás, né? Que as colunas ali também auxiliando para isso. E esse para frente. E vamos dizer que na segunda página ele não vai ter o título mais, né? Eu vou abrir ele aqui com uma imagem, vai ter uma imagem nesse espaço aqui, ó. Posso deixar, eu posso pegar a caixa de... ao invés de trabalhar com espaços aqui, ó, apagar isso e trabalhar, na verdade, aqui, ó, olha que legal. Eu não preciso colocar espaço, eu posso reduzir essa caixa aqui, ó, e aí automaticamente ele ajusta. E aqui vai ter uma outra imagem, deixa eu inserir. Outra forma de inserir também imagens dentro do seu layout é abrir a caixa de diálogo quer dizer, abrir a pasta com as imagens que você quer flutuante em cima do InDesign e somente pegar a imagem mesmo e arrastar aqui para dentro. E vai ser a mesma coisa que inserir. Né? Demorar um pouquinho só. Espera aí. Era para ser um pouquinho. Tá demorando muito. Vou cancelar esse aqui porque está muito pesado esse arquivo. Eu vou trazer o JPEG mesmo desse trabalho. Vou arrastar aqui. Opa, espera aí. Essa imagem aqui é colorida. Oh, shit. Tá um pouco lerdo o computador, né? Como de praxe. Vamos lá.
E aqui, ó, essa imagem vai ficar aqui. Vou definir a área que ela vai ocupar. Aqui. Posso até fazer assim, ó, ele ocupar... Espera aí. Diminuir aqui. Ela vai ficar aqui. E essa caixa de texto aqui, ó, eu posso ajustar ela aqui para baixo, né? Que ele vai acomodar o texto ali. E aí essa imagem não vai ter nessa próxima. E na verdade vai ter uma imagem sozinha aqui na outra página. Deixa eu pegar outro trabalho aqui. E essa outra vai ficar aqui nessa área aqui. Aí eu quero que essa aqui, na verdade, ela fique assim, ó. Uma extremidade dela vai ficar no limite da página, mas eu vou deixar um espaçamento tanto em cima como embaixo. Ó. E aí, ó, olha o que a gente tem. Espera aí. O legal é isso que eu tô dizendo, né? Uma página ajuda na outra, né? Que a gente vai criando Oi? O Pedro pediu pra aceitar ele aí. Opa, aceito sim. Agora eu vou fazer um intervalo. Mas eu vou deixar aqui o pessoal entrando já. E é isso. Depois do intervalo eu continuo, tá, pessoal? Aí eu vou mostrar algumas outras questões, principalmente na conexão entre os programas. Mas, né, o que está dando para resumir é que o InDesign vai trabalhar com imagem, texto e essa paginação.